Oi gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Esse canal que foi idealizado por muitos anos, mas que hoje eu tomei coragem de abrir a câmera e falar algumas coisas. Bom, muito prazer, eu sou a Gabs, sou uma garota de 20 e poucos anos, pra ser mais exata, 24. Sou supervisora de conteúdo e influência, então eu trabalho com marketing de influência. E eu criei esse canal no intuito de ser uma rede comunitária de desabafo e afeto sobre pessoas que estão enfrentando esse mundão dentro, inclusive, do mercado de trabalho, que não é nada fácil. Hoje a gente vai fazer um trabalho, na verdade é uma atividade da matéria de pesquisa de mercado da pós-graduação. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu cheguei no pensamento crítico, como que é a atividade, e compartilhar com vocês, basicamente, o que eu tenho pensado pra entregar. Dizem que quando a gente prende o cabelo até a coisa tá feia, o meu já tá preso pra ver se a gente consegue sofrer menos. Já deu uma escurecida, porque eu tava no horário de almoço naquela hora. E aí eu vou primeiro abrir o site da SPM. Acho que um ponto importante é que essa aula, ela é numa grade de horário onde eu tô saindo do meu trabalho presencial. Sempre acabo perdendo os 20, 30 minutos da aula. Então eu vou dar uma resgatada no material que foi enviado de aula, dar uma estudada e depois fazer o trabalho, que eu acho que é a parte mais importante. O trabalho tá pra entregar daqui a uma semana, então a gente tem tempo, dá pra não surtar. Já é o dia seguinte, não deu pra gravar ontem, a minha gatinha de 7 meses castrou na segunda-feira, então a gente deu toda a atenção que tinha e disponibilidade de tempo pra ela, óbvio, não faria diferente. Eu também tive aula depois do trabalho de elementos visuais, então eu não consegui fazer o trabalho da matéria de pesquisa, mas a gente vai tentar fazer hoje. Calma, tá tudo sob controle, temos muito tempo ainda pra esse trabalho. E vamos lá, vamos tentar. A ideia é a gente dar uma olhadinha em algum setor estratégico e depois realizar algumas pesquisas de como anda esse setor. É fácil, nada difícil, o formato é em slide. O primeiro trabalho que eu entreguei foi em formato de Word. Tá fácil, não tá nada complicado. Gente, acho que eu comecei a encontrar a primeira evidência dentro do mercado que eu pesquisei. A categoria que eu escolhi foi streaming. E aí, o primeiro ponto que eu mais encontrei dentro do Reddit de comentários é sobre o valor dos streamings. Então, com cara eles estão, o quão difícil é você hoje ter acesso a mais de uma plataforma. E as pessoas estão devidamente incomodadas com este fato.
O segundo, que eu acho que pode ser, é o fato da quantidade de anúncios dentro dos streams. Uma possibilidade, eu ainda não encontrei nenhum comentário sobre, tô tentando ir com um olhar menos puxado pra isso, porque a gente vai direcionando o olhar, querendo ou não. É uma pesquisa de mercado, então não tem como, a gente precisa ser extremamente imparcial dentro desse assunto. Dia 20. Sim, um dia antes da entrega do trabalho, eu não terminei o trabalho ainda. Acontece, gente, eu me permiti viver um pouquinho mais no fim de semana, tive um aniversário de criança pra ir, aniversário de criança a gente não nega convite. Fui visitar minha mãe no fim de semana também, então priorizei minha família, basicamente. E aí agora a gente vai fazer, daqui a 1 hora, mais ou menos 1 hora, eu tenho aula, então eu vou tentar fazer antes da aula, que inclusive é a aula da matéria que eu tô fazendo atividade. Vocês vão ver como é que a gente vai fazer. Amigas, deu tudo certo, o trabalho foi entregue. Eu nem consigo acreditar, durante esse período que eu precisava entregar o trabalho, eu tive muitas entregas na agência. Enfim, deu tudo certo. Eu vou contar pra vocês as 3 hipóteses que eu cheguei, achei importante explicar um pouquinho mais o que funciona, qual que era o trabalho de fato. Eu vou olhar um pouco pra cá, porque o computador tá aqui, e vou explicar pra vocês, basicamente. Primeiro, a categoria que eu escolhi pra essa pesquisa de mercado, pra entendedores, questões, todos os momentos do consumidor com relação a este mercado em si, foi a categoria de streaming, né? Streaming é um dos principais veículos de entretenimento e comunicação do Brasil. A gente tem um catálogo extenso de ferramentas para esse movimento, então a gente tem Netflix, Prime, Disney, HBO, então são muitas plataformas para isso. Tem vários dados de que esse movimento de mercado cresceu, né? Então, 73% dos brasileiros assistiram a algum serviço de streaming nos últimos anos, 48% dos consumidores pretendem gastar mais em streamings a partir de 2022. O hábito de assinar essas plataformas se tornou muito corriqueira e tá dentro de um range de idade entre 16 e 29 anos. O outro dado que tem aqui é que as pessoas olham plataformas simultâneas de 2 a 3 plataformas junto, e a relação de quantas plataformas tem de assinatura é de 2 a 3 plataformas. Então, uma mesma pessoa pode contratar em mais de 3 serviços diferentes. E essas foram as motivações que eu usei para procurar essa categoria de trabalho, né? A gente tem uma crescente muito grande, e aí eu cheguei em 3 vertentes, né? Quais são as hipóteses que eu correlacionei? Então, a primeira é o preço do entretenimento, de quando as pessoas estão reclamando pelo valor dos streamings. Os streamings, eles nascem com o cunho e o poder de baratear um pouco o acesso a esses filmes, a canais pagos e tudo mais. Inclusive com relação ao cinema, porque o cinema aumentou muito nos últimos anos, né? Porém, conforme foi passando o período ali, até de lançamento, já tem bastante tempo, principalmente pós-pandemia, os valores ficaram muito exorbitantes. Então, as pessoas que antes conseguiam manter o custo de ter de 2 a 3 plataformas, não conseguem manter mais, porque ficou super caro. Então, a primeira dor é esse preço no bolso dos brasileiros. A segunda é pagar para assistir anúncio, porque as categorias mais simples dessas assinaturas são categorias que você ainda consegue ver anúncios dentro, né? Então, o quanto isso é ruim, você ainda paga por algo que você tem acesso. Um dos pontos principais aqui é que a categoria mais básica da Disney dá acesso aos conteúdos, mas são 6 anúncios por episódio, por filme que você for assistir. É cansativo, é um momento que a gente consome muita publicidade, né? Então, estressante até você ser interrompido na jornada que você tá assistindo. Tem um ponto muito importante que é, as marcas fazem algumas estratégias de ads que funcionam. Vamos supor que eles ranqueiam filmes que são relacionados ao produto que eles vão vender. Se estiver relacionado, ok, tudo bem, acho que é interessante. Existem algumas séries que os anúncios são muito distantes da narrativa principal ali, né? Do que tá saindo no conteúdo, sendo série ou filme, por exemplo. E fica chato, porque aí você começa a ficar com mais raiva das marcas,
do que de fato querer um desejo de consumir. O que pode acontecer também é você acabar comprando por tá cansativo de ver aquele conteúdo ou que você viu com tanta frequência que de fato gerou uma curiosidade e você quer comprar aquilo. Tem uma coisa importante aqui que é a quantidade de comentários que eu encontrei, evidências, falando o quanto as pessoas gostariam assinar o YouTube Premium. Pra quem não sabe, o YouTube é uma plataforma gratuita. Então, é meio engraçado quantas pessoas querem assinar isso pra tirar esses anúncios, né? Versus plataformas que a gente assina e tem os anúncios. Eles falam que é uma das melhores experiências, que é assistir o YouTube Premium. E a terceira e última dor que eu encontrei é o consumo imediato. Então, eu achei um dado do Google Trends que consegue olhar a quantidade de pesquisa relacionada num período. E aí, quando eu fiz esse trabalho, tinha acabado de ser lançado a Odisseia. E as pessoas estavam procurando muito o streaming de A Odisseia, né? Assistir o filme sem ser no cinema. O que impacta dentro desse dado? Pirataria, né? Tanto as duas primeiras dores como essa última dor, que leva uma pessoa a não assinar uma plataforma porque ficou cara, ou a não assinar uma plataforma porque tem muito anúncio, é correr diretamente para sites piratas de streaming. A gente já começa a entender a movimentação do mercado com relação aos custos e quais são as destinações relacionadas a onde ele pode assistir, aonde ele pode consumir conteúdo de uma maneira gratuita ou mais barato, porque existem streamings piratas que são pagos também. Então tudo é voltado para esse território de pirataria. Todas essas dores levam as pessoas a consumirem conteúdos piratas, né? Seja por uma ação emergente de querer ver algo que acabou de sair no cinema, mas não quer frequentar o cinema. Uma das coisas que eu trago no meu texto é como ficou caro a ida ao cinema. Então, deixa eu pegar o dado correto aqui pra falar pra vocês. Mas o ingresso de cinema em São Paulo custa em média R$46, enquanto as plataformas de streaming estão entre R$20 a R$30 por mês. A gente olha para uma pirataria que é gratuita, não se paga nada por isso, né? Entre aspas. As pessoas estão buscando mais pirataria do que ir ao cinema, que é um outro tipo de cenário, não, a gente não tá falando nem de streaming. E aí eu cheguei numa síntese final. Essa crise de percepção de valor, de quanto custa assinar um streaming e o que é oferecido, está um pouco conturbada com relação ao consumidor. As pessoas priorizam outras coisas, o lazer geralmente tá ali numa renda de 2 a 6% do que você recebe para investimento, né? Então as pessoas não vão buscar algo que não são oferecidas bem, né? Então elas não ganham nada com isso se elas precisam fazer uma assinatura que acaba gerando ali mais um estresse por conta dos anúncios. A minha principal leitura comportamental de tudo isso é que o consumidor ele não tá buscando só economizar. Ele tá pensando em otimizar as experiências. Então, se ele tem uma plataforma onde ele pode assistir futebol, séries, filmes, inclusive canais de TV aberta, ele vai preferir isso do que pagar multiplataformas para ter acesso a coisas diferentes. Quais são as oportunidades para as marcas entrarem dentro desse cenário, né? O que a gente tem como ruptura e o que a gente aprende como oportunidade. Então, primeiro, criar modelos mais flexíveis de assinatura. Isso já existe, mas, de novo, existe com a possibilidade de você assinar com anúncios. E a gente entende que essa não é a forma mais adequada ou que está sendo melhor percebida pelos consumidores. Então, a ideia é como se flexibilizar ainda mais. Então, se são 6 anúncios, vamos colocar 2. Vamos colocar outras ativações que não sejam anúncio dentro dos episódios pra também promover outras marcas, conseguir vender melhor, porque de fato isso é uma venda dentro da plataforma, e conseguir alcançar todos os objetivos e manter todas as partes tranquilas e confortáveis dentro desse processo. O segundo, reduzir algumas barreiras com relação a conteúdos que foram lançados no cinema. Eu não cheguei a pesquisar a fundo, então eu não sei se existe uma lei que fala que filmes que são lançados no cinema não podem ser lançados em algum streaming específico, mas seria interessante se esses filmes que são lançados tivessem alguma parceria com algumas plataformas, diminuíssem ali ou o tempo de exibição dentro dos cinemas, o que eu acho que não ajuda também esse território, mas fazer uma parceria de que isso também estaria disponível nessa plataforma depois de alguns dias. Então eu acho que é interessante.
Entender se de fato existe um reposicionamento de valor para essas plataformas, né? Cara, será que não tá muito caro de fato pra todo mundo? Vamos fazer uma ação? Netflix tem várias ações abertas ao público durante o ano, que é interessante. Então, tem alguns lançamentos de filmes e séries. Geralmente as premieres, dependendo do que for, não são abertas ao público ou são de difícil acesso, até mesmo pra comprar ingresso ou o que seja. A Prime fez o lançamento de Off Campus e levou algumas pessoas, mas também deixou um pouco mais aberto para o público. Isso é interessante, as pessoas se sentem mais confortáveis em assinar uma categoria ou uma plataforma que elas têm alguma recompensa de certa forma. E aí, quais são os desafios que eu encontrei também, né? Que a gente já falou aqui, mas o aumento desse preço inconstante, a própria pirataria é um desafio para esse mercado e como driblar esse conceito ilegal. E a fragmentação do mercado em disponibilizar diversos conteúdos em diversas plataformas. Então, você quer assistir X filme, só vai ter na Prime. Você quer assistir X filme, só vai ter na Netflix. E aí a Prime tem uma questão, eles têm conteúdos pagos dentro da plataforma para você alugar. Dependendo do valor, acho que vale a pena. Você não necessariamente precisa assinar a plataforma para conseguir alugar os filmes. E pode ser uma opção interessante. E aí eu entreguei a apresentação para a professora. Então, primeiro mostra basicamente os slides. Por que eu escolhi a categoria, quais são as 3 dores, quais são as hipóteses, o que a gente pode fazer de oportunidade de melhoria. E aí as referências, óbvio. Eu não recebi a nota desse trabalho. Era um trabalho mais simples, que basicamente vai nos preparar para o trabalho, de fato, em grupo, que a gente vai entregar no dia 11, daqui a pouco. Eu queria compartilhar com vocês que não é difícil fazer esse tipo de trabalho. A gente precisa de um pouco mais de tempo, na verdade, para desenvolver uma pesquisa correta, né? Porque eu falei em algum momento desse vlog que a gente tá trabalhando com pesquisa de mercado e isso não pode ser enviesado de jeito nenhum. Então, é isso. Foi a primeira tentativa de vlog que eu fiz dentro deste canal. Mas a ideia é mostrar mais desses conteúdos e talvez até gravar um vídeo do porquê que eu escolhi a graduação, a pós-graduação que eu estou fazendo. Comentem, por favor, se vocês querem entender um pouquinho melhor desse mercado, por que eu fiz essa escolha, onde eu trabalho, no sentido de o que eu faço, né, de mercado. E muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Até a próxima!